Olá, boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do Energias da Semana, agora cobrindo do dia 27 de julho ao dia 2 de agosto. Vamos lá então? Primeiramente, quero fazer aquele agradecimento a vocês que me acompanham, que participam, que enviam mensagens. Maravilha, fico super feliz, muito obrigada. E nós estamos aí com o nosso tema é Lua Crescente em Escorpião, né? E também nós temos um super aspecto que vocês, assim, por favor, aproveitem esse aspecto, que é Júpiter, que está em Capricórnio, lançará um maravilhoso aspecto a Netuno, que está em Peixes. Esse é um aspecto de altruísmo, de bondade, de boas novas. Para a gente ouvir a voz do coração. É como se lá em cima, no alto, né, o céu e todos os grandes mestres que temos do céu estivessem fazendo uma grande conversação para derramar bênçãos ao nosso momento aqui na Terra. Então aproveite, estendam a mão e recebam essas bênçãos, toquem o coração e se alinhem com essas bênçãos, ok? Então, essa é a nossa pauta, né? E eu gostaria de também lembrar vocês que a Semana da Astrologia Evolutiva está no ar. Nós já lançamos 2 aulas. A primeira aula foi sobre missão de vida, a segunda aula foi sobre dinheiro. Estão no ar essas aulas, mas ainda dá tempo para você que não se inscreveu, corre lá no link da bio, clique lá e faça a sua inscrição, participe. Você terá a oportunidade também de fazer o seu mapa astral e acompanhar as aulas com o seu mapa astral, ok? E lembrar de que se você acha que essa pauta astrológica, né, ajuda você e pode ajudar uma amiga ou algum familiar, por favor, compartilhe e deixe que outras pessoas, assim você me ajuda que outras pessoas, né, venham aqui e possam se beneficiar. Então, vamos começando aqui e falando sobre essa nossa lua que inicia a semana, né, em Escorpião. Então, a lua crescente lembra de quê? A lua crescente lembra de esforço, né? E a segundona já chega aí maravilhosa, mexendo com todos nós. Porque essa lua crescente, a 4 graus de Escorpião, vem com toda a intensidade, nos pedindo trabalho, foco e esforço. Mas antes de falar sobre essa lua, especificamente, e sobre o céu da semana, eu falarei da lua, como ela influencia todos nós, e depois sobre a lua crescente. Ou seja, na próxima live eu vou dando a sequência. Na próxima live falarei sobre lua minguante e assim sucessivamente até completarmos as 4 fases da lua. Como nós estamos numa semana de lua crescente, eu vou falar um pouco sobre a lua e depois sobre a lua crescente. Em que signo estava a lua quando você nasceu? Quais os aspectos formados por essa lua no céu? Em que fase que ela estava? Em que casa astrológica? Qual o seu elemento? Ela lhe dirá das suas emoções, hábitos, apegos, nutrição, cuidado, acolhimento, segurança e satisfação. Ou seja, sua segurança emocional está diretamente ligada à sua natureza lunar. De uma maneira geral, nós, os humanos, não podemos evitar a influência da Lua. Acreditemos ou não. De um jeito ou de outro, a Lua toca a vida de todos nós. Somos influenciados pela Lua. Claro, algumas pessoas são mais do que outras. Mas a influência e o poder das fases da Lua são bastante pesquisados, especialmente as luas nova e cheia. Os poderes das fases dessa Lua foram conhecimentos tradicionais em um grande número de culturas, por todo o mundo. Ou seja,
esse conhecimento, esse mesmo conhecimento ancestral, né, agora é utilizado por estudiosos, por pagãos, grupos cerimoniais, astrólogos, também a Wicca, dentre outros. Algumas fases da Lua produzem energias únicas que podem ser utilizadas pelos humanos através de rituais, tanto simples quanto elaborados. E, apenas para citar um exemplo de como nós somos de alguma forma conectados a essa natureza lunar, em 1911, na França, foi encontrado numa caverna uma escultura chamada A Grande Deusa de Laussère, datada de cerca de 20 mil anos antes de Cristo. Essa deusa, ela segura um chifre de bisão com 13 marcas que eram uma referência aos meses lunares, os 13 meses lunares. Então, as mulheres reconhecem inconscientemente sua conexão com a Lua através dos seus corpos, da menstruação. Ou seja, a mulher, a Lua e a deusa estão intrinsecamente ligadas, sendo o mês lunar tradicionalmente conectado e tão sabidamente, né, conhecidamente, a 3 aspectos da deusa tríplice. Ou seja, a lua jovem ou donzela é a lua crescente, essa lua que nós vamos entrar amanhã. A lua mãe, a lua plena, é a lua cheia. E a lua anciã é a lua minguante. A lua nova é uma lua que é chamada de lua oculta, de lua escura, né? Então, a esses 3 aspectos da deusa acrescentam-se trilhas energéticas específicas, ou seja, minguante ou anciã é o declínio, crescente ou donzela é o crescimento e cheia ou mãe é a lua plena, conhecida como plenilúnio. Então, sabemos que há 13 ciclos de lunações num calendário anual. Cada mês lunar está diretamente conectado a um tipo diferente de fluxo energético cíclico. Na astrologia, eu gosto, né, de pensar que na astrologia é como uma técnica para os estudos dos ciclos da vida. Então, com relação à Lua, nós podemos dizer que à medida que vamos nos desenvolvendo, atribuímos significados às nossas experiências e tendo assim uma atitude mais consciente e mais abrangente perante a vida, conforme observamos os ciclos lunares. E aí nós vamos obtendo maior compreensão, sabedoria, vamos nos conectando à natureza, vamos observando os céus. Todos sabemos, por exemplo, que a Lua influencia as colheitas, tanto em momentos de crescimento, quanto em momentos de fertilidade, quanto em momentos de envelhecimento desses plantios. E depois no repouso. E também no oceano influencia as marés, o relacionamento, ou seja, o relacionamento do Sol com a Lua, os ciclos lunares tem a ver com o relacionamento do Sol com a Lua. Produz os ciclos lunares, as fases da Lua, como já falamos, que são chamadas de Lua jovem, de Lua mãe e de Lua anciã. E também nós temos a Lua oculta, que é a Lua nova. Como a Lua é considerada uma doadora de força feminina, ela pode ser representada como a mulher jovem na Lua crescente, a mulher mãe na Lua cheia e a mulher anciã na Lua minguante. A Lua nova, novamente aí falando, né, que ela é a Lua oculta, ela é uma Lua dos grandes magos, a Lua nova, né? E ela pode ser... geralmente ela não é representada, né, dentre as deusas lunares da antiguidade. Então, na verdade, a lua donzela representa planos a serem realizados e a lua cheia representa o ventre da mãe, e da mãe grávida, a fertilidade e a maturidade. E a lua minguante anciã assinala aquele momento que eu falo para vocês, a lua minguante, vamos nos recolher, vamos apaziguar, né? Representa esse momento, o recolhimento da colheita de tudo aquilo que se plantou nas 2 primeiras fases. A lua nova também tem um simbolismo no inicinho dela de morte, acabou um ciclo e vai reiniciar um novo ciclo. Então aí nós temos as 3 mães, né? ou a deusa tríplice, que são esse símbolo, tem até um símbolo muito bonito que é conhecido ao redor do mundo.
Então, e aí a gente pode agora falar sobre a questão da... Lembrar que essas três deusas, né? As deusas que eram conhecidas por donzela, mãe e anciã, nas antigas escolas de mistérios, que eram centros de sabedorias, e podiam possuir 3 graus principais, existia o número 3, que era considerado sagrado, que era considerado a trindade, desde o tempo dos antigos babilônios. Na numerologia, o número 3 representa conhecimento, comunicação, criatividade, atividade e talento. Os celtas, em particular, honravam essa tríade como portadora de prosperidade e boas colheitas. No mapa astrológico, a Lua é o ponto onde olhamos e investigamos para conhecermos a nossa maneira de reagir às questões, de reagir às nossas rotinas, de reagir àquilo que a gente sente e devolve como impulso, né? E a Lua rege o signo de Câncer, onde fica, né? Em Câncer ela tem dignidade domiciliar, ela fica muito bem nesse signo. E tem seu detrimento no signo oposto a Câncer, que é Capricórnio. Em Capricórnio, que é um signo de muita praticidade, de trabalho, não muito vinculado às emoções, a Lua não fica assim tão bem expressada. E aí ela está exaltada num signo que é considerado um signo de fertilidade, que é o signo de Touro e do feminino. Então ela está em dignidade de exaltação, e no signo oposto, Escorpião, ela tem a sua queda. Enfim, porque em Escorpião a Lua, embora seja uma Lua muito mágica, né, e muito intuitiva, Escorpião às vezes não fica tão bem nessa Lua, porque Escorpião tem a natureza do controle, né, e a Lua, digamos assim, tem uma natureza de abertura, de vivenciar as emoções, tá? Bom, lembremos, né, que o Sol leva 1 ano para fazer toda a sua órbita, né? E a Lua leva apenas 28 dias. E a Lua no mapa astrológico é modificada sempre por todos os relacionamentos que ela faz, né? Pela posição da casa, pelo signo, pelos aspectos que ela faz com outros planetas e pela companhia que ela recebe no mapa. E como leite, que é alimento regido pela Lua, ela tende a tomar forma do recipiente que ela é colocada. Então ela reage muito a quem, vamos supor, uma Lua conjunta Vênus, ela vai reagir muito com a natureza da Vênus. Uma Lua conjunta Saturno vai reagir muito com a natureza de Saturno. Então é muito importante que no seu mapa você veja quais os aspectos que essa Lua faz. Esses aspectos, eles vão dizer e vão temperar essa natureza lunar. E a casa também, e o elemento, o signo e o elemento que ela está, tá? Então, por exemplo, se ela está em trígono com a Vênus, ela vai conferir ao nativo certamente uma maneira harmoniosa de sentir, de ver a vida, graça, vai dar uma natureza de dons artísticos, bom gosto, possivelmente uma voz bonita. Maioria desses dons são dons de Vênus. Uma Lua conjunta Saturno, por exemplo, que é um planeta muito estrutural, dará ao nativo uma seriedade no aspecto emocional. Aquela pessoa vai agir sempre com cautela, com responsabilidade, com natureza prática, racionalidade e talvez até uma certa frieza, porque são qualidades saturninas. Então, psicologicamente falando, a Lua é transformação, é a gestação de tudo aquilo que temos que parir, que gestar e deixar ir. A Lua dá a forma, ela doa, gesta e gera. Tanto quanto gestamos filhos, projetos e também sonhos. Segundo o escritor Eric Newman, um grande pesquisador do feminino, né? A Lua tem uma manifestação, veja bem, isso aqui é importante, gente. A Lua tem uma manifestação masculina como centro do mundo espiritual, da consciência matriarcal. Ela também tem uma manifestação feminina como a forma mais elevada do espírito ou self feminino, conhecida como Sofia, a sabedoria, ou como Piscis Sofia. Segundo o escritor Bachofan, a Lua para algumas pessoas é masculina quando ela aumenta, ou seja,
gestando, engravida e fica no ápice, né? E feminina, quando ela diminui. Portanto, a Lua também tem qualidades andrógenas. E o processo feminino relaciona e une. Uma mulher é feminina, mas pode gerar filhos e filhas. Ou seja, o processo feminino inclui opostos. O processo masculino já é unilateral. Entenderam a complexidade do feminino? Também se diz que a Lua é feminina yin na sua relação com o Sol. Ou seja, ela é, vamos supor, a mulher do Sol, né? E masculina yang na sua relação com a Terra. Eu deixo para vocês pensarem, tá? Bem, a Lua crescente aí, né? Na segundona nossa, 27 de julho. E toda Lua crescente, lembrar que simboliza crise, esforço e resistência. O que quer que estejamos pretendendo fazer passará por um teste e precisará ser defendido, sustentado, né? A gente vai ter que direcionar aquilo com firmeza. Essa é a energia dessa semana, tá? Isso significa fazer opções, manter o curso das atividades que a gente já tem e comprometer-se. Essa fase lunar, a crescente, representa uma certa desarmonia de qualidades. Por isso é um convite para que nos empenhemos ao máximo, de maneira que nossos projetos e intenções aconteçam, manifestem-se, concretizem-se. Bem, nessa fase lunar começam a surgir obstáculos na fase crescente. A gente veio lá da nova, agora estamos na crescente, né? Então nessa fase lunar começa a surgir esses obstáculos e é hora desses obstáculos serem enfrentados em prol das nossas realizações. É o momento de não desistência, é hora de ir além, insistir e continuarmos aquecidos e entusiasmados. É um período de bastante movimento em que as coisas se aceleram, mas ainda não ganharam a forma. Então, nesse momento dessa semana, ainda há tempo de fazermos ajustes, mudanças necessárias ou de corrigir algumas abordagens. Nem tudo que a gente está fazendo e veio lá da Lua Nova vingará. Pode ser essa semana a gente desiste de algumas coisas. E como mencionei, né, não é hora de fugir, de desistir ou de duvidar. É um período muito movimentado onde as coisas se aceleram, mas os resultados não estão garantidos. Então é um momento de luta para as coisas vingarem. Os obstáculos devem ser enfrentados e ainda há tempo para qualquer mudança necessária. Vamos supor que você encontre algum bloqueio, você pode trabalhar esse bloqueio para que aquele problema flua. Bem, o padrão que vai predominar na Lua, que vai predominar essa semana na Lua crescente, é o que progredirá durante todo o ciclo lunar. Se for de crescimento do sucesso ou de crescimento dos obstáculos, vai depender de nós essa semana. E após a gente revisar e fazer os ajustes necessários, é importante abandonar coisas que não estão dando certo e concentrar naquilo, nas sementes e intenções que nós fizemos lá na Lua Nova e que estão crescendo e fluindo. E conforme assim a Lua vai avançando nessa fase crescente, as coisas vão ficando claras, elas vão se delineando, elas vão se definindo, até o ápice que será na Lua cheia. Bem, tanto as chances quanto os obstáculos apresentam-se nessa fase lunar. E o importante aqui é a gente fazer assim, pega aquilo que você está planejando, coloca na mesa, veja tudo que você está fazendo, o que não estiver seguindo conforme você planejou lá na Lua Nova, você dá um ajuste ou fala assim, isso aqui eu não quero mesmo que continue, eu não vou insistir nisso que eu vou perder tempo com essa energia. Então isso que é o propósito da Lua crescente, você insistir naquilo que for importante, naquilo que realmente você quer que frutifique, que você está vendo que frutificará na Lua nova, tá? Na Lua cheia, desculpa. O importante também é que esse momento aqui é hora de negociar, enfrentar e negociar, tá? Portanto, na fase crescente, a natureza de todas as coisas, tudo nesse momento é como se estivesse lutando para vencer. No trabalho, como é que fica a fase crescente no trabalho? Para que é bom, né, com relação ao trabalho?
É bom para começar trabalhos novos, então se você está sendo contratada, maravilha. Se você está se empenhando por alguma coisa, se temos uma ideia, um plano bem elaborado, esse é o momento de executá-lo e testar sua viabilidade. Para ter maior sucesso nos empreendimentos, aqui é o momento de acelerar o ritmo de trabalho, momento de esforço, né? Concentrar e focar esforços, não quebrar o seu ritmo, não desanimar. Nos relacionamentos é favorável sim para os romances. Na lua crescente, embora todo esse esforço, né? Relacionamentos iniciados na lua crescente têm maiores chances de darem certo e maiores chances de durar, ok? Nas finanças, é bom para aquisições e compra de bens imóveis, estão beneficiados, os bens imóveis e qualquer tipo de bem, tá? Ideal para se abrir poupança, iniciar investimentos, cobrar dívidas, pedir aumento e iniciar um novo trabalho. Na saúde, aqui é favorável para pessoas que precisam ganhar peso, né? Então vamos supor, pessoas que estão magrinhas demais, precisam se fortalecer, aqui é um momento favorável. E também tratamentos para elevar taxas de deficiências no organismo, por exemplo, vitamina D, vitamina C, particularmente benéfica para fertilidade e gestação. Essa fase é ideal para qualquer tratamento de beleza, como por exemplo também indicado para corte de cabelo, se você quiser um crescimento rápido, ou se você quiser eliminar a tintura ou permanente dos cabelos. Permanente é uma coisa muito antiga, né, gente? Mas algumas pessoas ainda fazem. Bem, para a parte pública é favorável para atividades onde se deseja o comparecimento de um grande público. Então, voltando para as nossas energias da semana, né? Nós vamos começar com a lua em Escorpião e às 9h32 ela se faz crescente aos 4 graus e 56 minutos de Escorpião, praticamente 5 graus. E para quem gosta de acompanhar, verifique em seu mapa astral em que casa astrológica você receberá a energia da lua crescente. Mais 5 graus ou menos 5 graus desse grau que eu falei. Bem, essa lua em Escorpião vai comandar o cenário até a próxima lua cheia. Então, e o que significa, né, uma lua em Escorpião? Lua crescente já falamos o suficiente hoje. Já falei, né, sobre a lua crescente. Mas a lua Escorpião representa forte magnetismo, capaz de grandes esforços e enorme poder de cura, uma presença intensa e transformadora. Um traço marcante desta lua é a determinação. Aqui também está favorecida a pesquisa e a investigação. Temos que ter cuidado com apegos e ciúmes, e a segurança dessa lua vem quando se está no controle das situações. Já Mercúrio está muito comunicador e negociador, mensageiro, dinâmico nessa semana, conversando como somente ele consegue conversar ao mesmo tempo com todo mundo, né? Esse Mercúrio que está em Câncer aí. A Vênus, no dia 27, né, está com um aspecto desajustado com Netuno. Esse aspecto pode trazer umas ilusões, tanto em parcerias como amores, pode trazer maus negócios, tem que ter cuidado com os gastos, avalie bem antes de comprar alguma coisa, pois poderá haver desperdícios. Um pouquinho também você pode ficar iludida com alguém, cuidado, tá? É um aspecto um pouco nebuloso. E ainda na segunda, dia 27, nós teremos um maravilhoso encontro entre Júpiter e Netuno, altruísta e, por que não dizer, trazendo bênçãos e até milagres. Júpiter a 20 graus e 39 minutos de Capricórnio forma um aspecto que a gente chama de sextil. É um aspecto de 60 graus para Netuno a 20 graus e 39 minutos de Peixes. Então, aspecto exato, né? E ambos estão retrógrados. Veja bem, são duas grandes consciências, dois grandes planetas. Júpiter demora um ano, né, num signo, Netuno já demora muito mais anos, e o encontro deles é bem especial, e nós teremos 3 encontros, tá? Então, já tivemos um, e este é um segundo encontro de uma série de 3 entre esses dois, poderíamos dizer assim, gigantes do sistema solar. Esse contato ele funciona a longo prazo. Então, objetivos, impulsos idealistas e humanitários
surgirão em boa parte das pessoas. Esse aspecto favorece também os médicos, medicina em geral e também a indústria farmacêutica. Então nós podemos esperar boas novas nesse sentido, com relação a pesquisas, a novos remédios, a vacina, tá? As vacinas aí que estão sendo estudadas. O céu está fazendo uma intervenção, como se as deusas do destino estivessem tecendo milagres e eles acontecerão, podemos aguardar. Ocorrerão muitas conexões interessantes entre pessoas diferentes. Lembrar que Júpiter rege a internacionalização, né? Com relação a crenças, cultura, idiomas, modo de vida ou crenças, como se fronteiras fossem dissolvidas. Haverá possibilidades incríveis de expandir nossas mentes e ampliar novos horizontes através de experiências incomuns e transformadoras. É o momento, gente, da gente ouvir a voz do coração, meditar, prestar atenção na intuição, né? Considerações práticas ou aquela questão de cada um no seu quadrado perdem a força com esse aspecto, perdem a força perante esse especial e elevado aspecto planetário. Em pauta estão generosidade, bondade, compaixão, fé, né? Todos altamente estimulados e receberemos ondas e ondas dessas energias. Sacrifícios e renúncias pessoais em prol daquilo que acreditamos ser o melhor e o bem estarão em pauta. É um aspecto que a gente tem mesmo que aproveitar. As crianças que vierem ao mundo nesse dia nos ensinarão muitíssimo e serão portadoras de muitas bênçãos. Como você se sente, né, em relação a essa possibilidade e essa abertura? Depois eu vou pedir que vocês comentem, tá? E vamos conferir as datas dos encontros, né? Já houve um encontro, dia 20 de fevereiro, tá? Que foi no 17 graus e 45. Depois, estamos tendo agora, né, o encontro amanhã, dia 27 de julho, encontro exato. E o terceiro e final encontro, o encontro final é dia 12 de outubro, dia das crianças, dia da Nossa Senhora da Aparecida no Brasil, né? E a 18 graus e 45 minutos. Então, agora vamos falar de terça. Acabou segunda, mas esses aspectos vão reverberar a semana toda, mais até do que uma semana, esse aspecto, tá? E daí na terça, dia 28 de julho, já vai ser um dia tranquilo, toda a energia citada acima continuará, né? E a Lua segue resoluta e conversa agradavelmente com Mercúrio. Então a Lua está numa super amizade com Mercúrio está em Câncer, né? E momentos de boas resoluções, muitos sentimentos e intuição em pauta, teremos contato e momentos positivamente transformadores. Já na quarta, dia 29 de julho, a Lua estará em Sagitário, um signo conhecidamente peregrino, aventureiro, exuberante, né? Está num contato divino com o Sol em Leão. Então esse dia, pensa num dia entusiasmado, repleto de cores vibrantes, autoconfiança, bom para interação, para estudos, deslocamentos, lives, enfim. Contatem-se, aproveitem. Na quinta, dia 30 de julho, Mercúrio em Câncer provoca Júpiter em Capricórnio. Isso pode resultar em muitas falas e conversas que podem aumentar tudo. Câncer e Capricórnio estão opostos, né? E aí isso vai trazer alguma coisa assim de exagero, mas exagero naquilo que a gente vai prometer e não vai poder cumprir, exagero nas falas, sabe aquela falta de conversa e você quer incumpridar com alguma coisa? Não vai dar, cuidado com esse aspecto, viu? Ele faz a gente fugir do foco. Fica atento, não caia nessa armadilha, porque depois você pode não conseguir cumprir aquilo que você prometeu e vai ficar frustrado. A Lua vai seguir resoluta ainda, né, na quinta-feira, e agora ela vai se aproximar bem delicadamente, agradavelmente, com muita graça, com Mercúrio em Câncer, e momentos de boas resoluções, bons sentimentos, também vai fazer um aspecto com Netuno em Peixes. Então, muitos dons artísticos, musicais, bondade, intuição, teremos contatos muito mágicos mesmo. Sexta, no dia 31 de julho, a Lua segue resoluta
e agora se aproxima ainda mais delicadamente, favoravelmente, com Mercúrio em Câncer, e também no sábado, dia 1º de agosto, um dia tenso, né? Mercúrio, que já fez contato com toda a patota aí que eu falei, agora ele está em contato, provocando Plutão. E quando Mercúrio contata Plutão, a gente fica com a língua afiada, fica ruminando coisas que já passaram, e pode trazer atitudes muito desafiadoras. Então sabe aquela frase, não cutuca a onça com vara curta? É mais ou menos por aí. Cuidado com esse aspecto, porque você pode destruir alguma coisa que você está construindo. Então é melhor o silêncio do que uma fala às vezes amarga e ressentida. Então, mas o silêncio aqui será ouro, tá? Então, eu acho que nós temos outros contatos, né? Ainda nos acompanhando, a vibração de outros contatos lindos. E no domingo, no dia 2 de agosto, o Sol também vai fazer um contato aí, provocar Urano. Sol em Leão provoca Urano em Touro. E Urano é intrépido, gosta também de botar para quebrar, né, Urano? Então ele é rebelde. Então cuidado, né? Apertem os cintos, esse contato provoca desavenças. Então enquanto a gente terá uma semana, embora o esforço, a semana será uma semana boa, de ótimos contatos, o final de semana que vem será um final de semana difícil e tenso. Então cuidado, né? Sabe que, por um lado, esse contato Urano e Sol, ele pode abrir uma caixinha de soluções. Só que a maneira da gente acessar essas soluções vai ser complicada, às vezes com brigas, às vezes com desavenças. Então, é bom cuidar com a rebeldia. Esse aspecto não aceita imposições, então um vai querer se impor, o outro não quer receber ordens. Bem, é melhor a gente procurar não se irritar com facilidade, e aqui para a saúde convém os hipertensos ficarem alertas, tá? Dica, já que esse Urano está provocando o Sol está provocando Urano, na verdade aproveite o domingo com toda a energia muito boa que está com um monte de planetas em Capricórnio, inclusive a Lua. E aí traz praticidade, é um momento mão na massa. Então você pode consertar, arrumar, costurar, cozinhar, enfim, pega essa energia e dá uma sequência, dá uma canalização bacana, ok? Então é isso. Ótima semana para vocês, muitas bênçãos. Aproveite Júpiter em sexto com Netuno e que muitos milagres aconteçam para toda a humanidade. Um beijo.